Fala pessoal, tranquilo? Eu sou o Rod, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa bem legal aqui com o Rafa, mas primeiro vamos nos introduzir aqui rapidinho, né, para o pessoal conhecer o que a gente faz. Eu sou o Rod, eu sou criador de conteúdo, sou desenvolvedor de jogos, então a minha paixão aqui na internet é mostrar para vocês como fazer games pode ser uma coisa extremamente divertida e você não precisa fazer isso como um trabalho, você pode até fazer como um hobby ou o que você quiser. E é um lugar onde você pode se expressar e trazer todas as coisas que estão dentro de você para um meio interativo, que é uma coisa muito boa. Então, basicamente é isso. Eu faço games e faço vídeos para internet. E eu tô aqui com o Rafa. Rafa, se quiser falar um pouco sobre você, inclusive eu gostaria de saber um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, o que você gosta de jogar. Já já a gente vai entrar em todos esses assuntos aí. Opa, e aí, Rod, tudo bom? Bom, primeiramente, prazer estar aqui, muito legal participar desse episódio. Pois é, eu sou o Rafa, eu trabalho com jogos faz aí um tempo, acho que a contagem está em 13 anos agora. Confesso que passa um tempo, eu paro de contar. E eu amo fazer jogos, cara. A gente passa por um momento na vida, assim, normalmente quando a gente é mais novo, que a gente tenta fazer várias coisas, tentando se achar ali, tentando se encontrar e descobrir o que a gente gosta de fazer e tal. E a partir do momento que eu comecei a fazer jogos, eu olhei para aquilo e falei: é isso que eu gosto de Você fazer. que clicou. Clicou, e até agora eu nunca mudei de ideia, eu realmente amo fazer isso, cara. Fazer jogos é uma coisa muito, muito interessante, né? Porque Uhum. é uma forma muito interessante da gente se expressar, uma forma muito interessante da gente apresentar alguma coisa ali para os jogadores. E fora que o desafio de fazer alguma coisa interessante, assim, é, desenvolver um jogo, desenvolver uma ideia, colocar aquela ideia para ser testada por outras pessoas, aquilo é fantástico. Sim. Para ser dev, você tem que gostar de um desafio, né? É uma coisa que às vezes até. Você vê muito perfil de desenvolvedor. Às vezes não é nem por causa. Você não quer nem terminar aquela tarefa, ou, por exemplo, você tá programando uma coisa super legal. Não é nem porque você, por causa do seu trabalho ou nada do tipo, é por causa do desafio. Você quer concluir aquilo, você quer fazer do jeito que você tinha envisionado de início e do que seria melhor, né? Então essa coisa é bem interessante mesmo, cara. Não, com Bom, certeza. Tem que ser meio louco também de gostar de tanto desafio um atrás do outro, né? sim, cara, sim. Cara, me conta um pouquinho mais, então, você atua mais como programador, você é meio que um faz tudo, qual área que você atua mais no desenvolvimento, assim? Eu já fiz um pouquinho de tudo, principalmente no Uhum, começo, ou em equipes menores. Ainda hoje eu faço um pouquinho de tudo, mas eu sou mesmo programador e produtor. Então, atualmente, ok. inclusive, eu trabalho como lead developer na Novel Studios. Uhum, E ali eu gerencio um jogo e tenho, sim, uma equipe pequena, mas tem uma equipe ali que colabora com, ou seja, programação, ou até mesmo arte, som, animações, cutscenes e tal. Mas eu faço a programação principal do jogo. Normalmente aquela uhum. programação que ninguém quer fazer, cai no colo de alguém, no meu colo, no caso. E, e também faço muita produção, então eu gerencio essas equipes, lido ali com comissões, trabalhos que têm que ser contratados ali para freelancers e tal. Então faço todo esse meio termo, prazos, estimativas e Gerenciando tudo tudo no mais. geral, assim, nossa, é bastante coisa, cara. Eu gosto bastante de fazer isso. Eu gosto Ah, bastante de legal. ver o projeto de cima, Uhum. como se fosse uma águia assim sobrevoando um terreno e consegue ver tudo. É assim que eu gosto de ver os projetos. Então, eu tenho uma certa facilidade assim em lidar com os pequenos detalhes das coisas que eu estou vendo ali de cima e acabo me dando bem com essa organização e tal. Agora, eu não consigo fazer modelo 3D. Isso eu não consigo fazer assim, nenhuma esfera eu consigo. Mesmo que sejam dois botões no Blender. Não sei se são dois botões no Blender. Não tenho nenhum talento para isso. Só programação mesmo. Para mim, modelagem 3D fica para trás também. Assim, para mim, eu no máximo algumas das coisas, alguns dos modelos low poly mais bizarros que você vai ver na sua vida.
mas eu fico mais pela programação e pixel art também. Eu gosto muito de pixel art. É uma coisa que. É uma coisa que assim, é um tipo de arte que é democrático, né? É pra todo mundo. Acho que todo mundo consegue fazer, começar a fazer pixel art. O difícil é masterizar, né, a coisa. É o mais complexo. Mas, Pixel art é uma delícia, né? Eu gosto muito de jogos pixel art e ao longo do tempo, fiquei pensando muito do porquê que eu gosto tanto de jogos pixel art. E eu acho que é porque pixel art é uma arte, assim, em uma resolução baixa. Fica muito bonito, mas é uma resolução baixa e deixa muito da arte do jogo a ser interpretada por quem está vendo aquilo. Então a pessoa sempre vai interpretar o que não está na tela da forma que ela quer. Logo, o pixel art sim, fica sempre bonito. É legal sim, é, isso. é uma perspectiva muito interessante essa, cara. Mas, Sim. cara, você tinha me falado um pouco do seu trampo. Achei interessante, né, essa questão da liderança, etc. E programação. Eu queria saber, aí eu fiquei pensando, qual seria, assim, o seu vínculo com Roblox? Onde você conheceu e o que você mais curte mexer dentro da plataforma? Eu comecei a trabalhar com Roblox da forma mais acidental possível, porque eu trabalhava numa empresa que fazia jogos para Minecraft, fazia servidores de Minecraft. Ah, E legal. aí um certo dia me perguntaram assim, Rafa, você sabe fazer jogos de Roblox? Aí eu falei, Roblox? Nunca ouvi falar. Aí eles, então você vai aprender. Aí foi isso. Você vai aprender. Você vai aprender, ponto. Aí eu Aham, aprendi. E aí pode crer. eu fui descobrir o que que era Roblox, comecei a pesquisar vídeos no YouTube, comecei a pesquisar ali. Eu não sabia programar, não sabia nem programar em Lua ainda, então Ah, foi totalmente novo para mim. E eu fui descobrindo o Roblox à medida que eu fui aprendendo a desenvolver em Roblox também. Então foi uma. Não é como seja muita gente que começa, quase todo mundo que começa a trabalhar com Roblox, começa a fazer jogos em Roblox, vem de um background ali de jogador. Então, eu jogava Roblox, eu jogava esses jogos, gostava, quis fazer o meu, fui aprender e agora eu faço os meus jogos. Comigo não foi assim porque eu descobri já fazendo. Mas foi uma então experiência bem legal também. foi um fluxo completamente contrário, assim, do normal. Completamente contrário, exatamente. E aí eu tentava E você... encaixar técnicas ali que eu já sabia em outras, por exemplo, Uhum. no Minecraft e tal, só que a forma como o Roblox funciona era totalmente diferente. E aí os jogos vários, assim, as plataformas todas, elas funcionam quase todas de formas diferentes. Então, foi um aprendizado, assim, do zero mesmo, mas eu gostei bastante. Legal. E você já tá há quanto tempo já mexendo em Roblox? Com Roblox, estou há 8 anos já trabalhando. 8 anos, caramba. É. Bagagem, hein? Tem. Tem bastante bagagem mesmo. Legal, cara. Pô, comigo foi um fluxo meio que o natural que você mencionou. Eu cheguei a explorar e fazer alguns projetos em off bem curtinhos para entender um pouquinho sobre a plataforma, porque eu achei interessante. E aí chegou a oportunidade de fazer um mini curso, assim, uma pequena série junto com a Petrobras para mostrar pra galera como que se faz alguns jogos em Roblox, né? Do básico, assim, para mostrar o básico sobre programação, etc. E, cara, eu diria que aí eu fiquei profundamente interessado, porque elaborando o material eu percebi que é uma plataforma muito boa pra galera que quer começar a desenvolver jogos, especialmente também porque Lua é uma linguagem de programação muito simples. Com É, certeza. ela é extremamente simples. Aliás, ela é tão simples que eu tive dificuldade de me aprofundar um pouco mais nela no começo. Porque eu costumava mais mexer. Não sei você assim, antes do Roblox, você falou que começou no Lua pelo Roblox. Mas pra mim eu programava muito em C Sharp. E pra galera que tá assistindo, tá ligado? É uma linguagem que não é muito difícil. Mas ela não, mas ela tem algumas coisas que algumas linguagens mais atuais não precisam, sabe? Então, para mim foi um pouco difícil. Eu queria saber como é que foi pra você, assim,
Não sei qual linguagem você veio antes, o que você mais usava para desenvolver antes, e se você teve alguma dificuldade que nem eu tive. Ah, eu tive um começo parecido, então, porque você começou com C Sharp e eu comecei com Java, que são basicamente Ah, linguagens irmãs ali. C Sharp, sim, com dizem que certeza. C Sharp copiou Java, né? Mas acho que C Sharp é Sim. melhor. É porque é um pouquinho mais atual, mas realmente já escutei essa história também. É, são bem parecidas, mas C Sharp tem coisas a mais aí que tornam. Fica mais gostoso de desenvolver. Uhum, E para fazer jogos de Minecraft, eu usava Java, porque o jogo é em Java, né? Então os plugins ali eram em Java e tal. Eu fazia só a parte do servidor, nunca o modding do client, né? Ficava só em plugins do servidor mesmo. uhum, Então eu trabalhava com Java, que é uma linguagem, comparado à Lua, uhum. complexa. Você tem que instalar a coisa, você tem que compilar a linguagem, o código, você tem que gerar ali um arquivinho, colocar no servidor e tal. Enquanto Lua, o que está no arquivo de texto é o que vai ser executado, ponto final, simples assim. É claro que a Lua é uma linguagem simples, mas ela também te possibilita fazer coisas muito poderosas. Então, para você aprender toda a complexidade que é possível dentro de Lua, aí Ah, vai bastante tempo. cara, eu acho que a gente poderia comparar aqui, ó, pra galera que tá assistindo aqui essa conversa, escutando, e, pô, não tá entendendo bulhufas aqui da parte de programação, eu acho que seria comparável dizer o seguinte: Lua é como se fosse um bom jogo de plataforma. Ele é facinho de aprender, então você encosta a mão no controle, você sabe como pular, você sabe como correr, mas ele é difícil de masterizar. Ele é bem fácil pra você aprender, mas ele é difícil de masterizar. Então, a Lua, ela te possibilita isso, ela te dá tanta liberdade que você rapidinho tá fazendo um jogo, mas se você quiser entrar lá no fundo mesmo e conseguir fazer e tentar fazer uma coisa mais complexa, você consegue fazer umas coisas bem legais. Eu fiquei bem surpreso com isso também. É bem interessante. Cara, eu queria saber um pouco mais sobre a pessoa Rafa, cara. O que você curte fazer assim no seu tempo livre? Você tem algum hobby que você gosta? De fazer assim, fora do. Pode ser relacionado a PC também, tá? Eu acho que eu posso começar a responder isso indo lá para trás. Eu já, eu acho que eu comecei essa minha idealização de vida profissional assim, querendo ser músico. Então, eu sempre Músico? toquei violão, vida toda, e queria ver a música. Pensei, eu quero ser músico. Então, eu vou ser músico, porque isso vai ser Uhum. legal, vai dar certo, eu tenho um monte de banda que eu gosto e vai ser legal. Aham. Aí, é óbvio que não deu certo, porque é uma vida muito difícil de dar certo. Eu nunca Sim, me sim. empenhei muito também, confesso. Aham. E depois disso, eu decidi que seria interessante eu virar DJ. DJ? Porque eu tinha um primo que era DJ, e aí eu Aham. comecei a ser DJ, comecei a trabalhar com ele, virei DJ, fui DJ ali por uns 3 anos, fazendo Aham. festa de aniversário, de casamento e tal. Aí eu Tem pensei, alguma coisa a ver ali com a ligação de você sua com os computadores somado com a música, assim? Aí você resolveu. Ah, DJ. Ou não? tem, né? Porque sim, sim, Uhum. porque eu gostava de eu gostava de tocar música, né? Aham. Gostava de música de forma geral. E sim, desde criança eu tenho experiência assim como computador. Então, Ah, e legal. pô, DJ é meio que um meio termo, né? Porque tem toda a parte tecnológica e tal. Aham. Então, acabou indo aí por esse caminho. Depois eu passei a fazer minhas próprias músicas, tocar em Uhum. festas e tal, e foi também uma parte muito legal da minha vida. Mas aí Uhum. eu pensei: "Pô, mas isso daqui não tá me satisfazendo por completo não. Eu Uhum. quero alguma coisa diferente". Eu virei o jogo, mudei absolutamente tudo e Olha. falei: "Ah, e se eu fosse piloto de avião?". Não, eu não esperava essa resposta, desculpa. Eu não esperava, Rafa. Eu achei que você ia falar que era a hora que você falou, não, eu sempre gostei de jogos e desenvolver, não, eu vou atrás disso. Piloto de avião? Então, plot twist, aí eu fui fazer curso de piloto de avião. Eu Que fui fazer doideira. fui fazer curso, o primeiro curso teórico ali para aprender, né, toda a parte de física e tudo mais. Aham. E, pô, foi muito legal, eu fiquei estudando lá. Eu me pegava desenhando schematics de Minecraft no meu caderno enquanto eu estava na aula de aviação. Eu Bah, estava pensando em jogo, eu estava pensando em mecânicas. que da Aí hora. chegou uma hora que eu pensei assim: essa aula não é para mim.
é legal e tal, mas não é o que eu quero fazer da vida. Eu quero ser criativo, eu quero ter liberdade, assim, para criar coisas, para aplicar o que eu penso em algum Aham, projeto e tal. aham. Nisso já engatilhou ali de eu começar a trabalhar com Minecraft no meu próprio servidor. Fiquei 3 anos com o meu próprio servidor, depois eu fui trabalhar para essa empresa, depois acabei caindo no Roblox, e aí acabei, nesse meio tempo, descobri jogos indie, descobri a indústria de jogos, tanto brasileira quanto internacional, comecei a seguir pessoas que faziam isso, e hoje já parte da minha personalidade, assim, da parte de quem eu sou, fazer jogos, não dá para viver sem. Então, pois é, dei essa Interessante, volta cara. na vida aí e caí aqui. Que interessante, olha só. E a música te levou a querer pilotar avião, e lá você descobriu que o que você queria fazer era trabalhar com criatividade, e com você desenvolver mecânicas, que eu, inclusive, acho muito interessante. Pra mim, é a parte mais importante de um jogo. E eu falo isso de forma muito pessoal mesmo, tá? Seja você vai desenvolver um projeto no Roblox, ou um projeto aonde for, para mim é mecânica. Eu nunca me importei muito com gráfico, e eu me importo bacana. Com gráfico que eu digo assim, o pessoal define muito gráfico como realismo hoje em dia, né? Eu gosto Sim, de ver uma boa direção de arte. E a mecânica é uma coisa que me dá vontade de jogar, me dá vontade de ver. É o fato de que, tipo, existe alguma mecânica completamente diferente que não foi pensada ainda, e eu tenho muita vontade de conseguir encontrar isso, algo que eu mesmo gostaria de jogar, sabe? Não sei se você tem essa pira também de, tipo, eu teria que gostar de jogar isso ou de usar isso, né? com certeza, tenho. E eu penso da Uhum. mesma forma, viu. Muitos jogos são, gráfico, 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 tudo agora é gráfico, né. É legal, é bonito, é impressionante, né, um gráfico, você olha assim e fala: "Uau", é muito impressionante. Mas um jogo muito bonito não consegue sustentar não consegue se sustentar se o núcleo dele, se as mecânicas dele, se o game design dele não for muito bom. Mas o Totalmente. contrário é possível. Um jogo com um Uhum. núcleo muito bom consegue se sustentar sem um gráfico tão avançado. Toda E aí dá certeza. para citar centenas de jogos que se encaixam nisso, né. Uhum, Então eu com também certeza. prefiro a parte das mecânicas, assim, 100%. Eu penso assim, é Hum. tipo um bolo de aniversário. Pode ser o bolo mais bonito do mundo, se você pegar a primeira fatia e tiver com gosto ruim, você não vai querer a segunda fatia, você vai parar de comer. Agora se for Exato, um bolo, exato. assim, com uma cara, não pode ser muito feio também, porque senão você não vai querer nem experimentar, né. Mas É. se você come ele, tá muito gostoso, você fala: "Nossa, eu quero o bolo inteiro". Eu acho que E essa é analogia é exatamente isso para perfeita. jogos. É, com certeza. Eu acho que essa analogia tá certíssima, cara. É interessante. Acho que a arte dele vai ser a thumbnail, a capa, o que vai fazer você clicar e entrar e ver, mas você fica lá por causa do jogo, por causa da gameplay, né? E, cara, eu tinha comentado mais cedo aí, o pessoal deve ter percebido, nós nos conhecemos. E assim, recentemente nós estivemos lá na Gamescom Latam 2025 lá, no stand do Roblox. E, cara, a gente teve pouco tempo para falar sobre isso. Eu queria saber como que foi sua experiência com toda essa questão de evento. É uma loucura, eu sei que é doideira total, e é uma coisa assim, é basicamente garantido de você ficar doente, de tão cansativo. É uma loucura. Eu queria saber como que foi sua experiência, assim, pra você. Cara, eu amo participar desses eventos. Eu amo, eu amo, eu Aham. amo, assim, com muita força. Primeiro porque nesses eventos de jogos, nessas feiras de jogos que existem por aí, acaba sendo uma ótima oportunidade para rever pessoas que eu gosto muito e que eu acabo só encontrando nesses eventos por conta de, sei lá, a pessoa mora longe, então tá sem tempo, logística e tudo mais. Então, isso daí para mim eu acho que é a parte mais importante. Conhecer pessoas novas também é, acho que é a parte mais importante de tudo isso. E, bom, participar desses eventos, eu sempre penso que é sobre pessoas. O evento é sobre pessoas, porque a gente vai lá para conhecer pessoas, para falar com outras pessoas, para ver o que as pessoas estão fazendo. Então eu foco muito nesse aspecto. E assim, eu amo participar disso.
tive, assim, a oportunidade de participar da Gamescom pela Roblox nesse ano, estamos em 2025, e, pô, foi muito legal, tive a oportunidade de palestrar ali para um pessoal, falar sobre como transformar um hobby em uma profissão, contei um pouquinho da minha história também, conversei com muita gente ali interessada nesse assunto, conheci muita gente que trabalha também com Roblox, que tem interesse nessa área de desenvolvimento de jogos. E eu acho que é muito comum também a gente encontrar pessoas que queiram começar a desenvolver jogos e não sabem por onde começar. Então, essas pessoas vão nessas feiras e conhecem ali várias pessoas e, sei lá, tem um universo expandido ali dentro da cabeça, né? Então, eu gosto Sim. muito de participar desses eventos. E assim, acaba se tornando meio que uma tarefa, assim, você direcionar essas pessoas meio que pro lugar certo e inspirar elas da forma certa, sem ilusão nenhuma, porque o mundo do desenvolvimento é uma coisa complicada, você tem que gostar do que você tá fazendo. É, eu acho essa parte muito legal também. E você falou, né? O evento ele é sobre pessoas. Eu acho que uma das minhas partes favoritas, assim, de em evento é você poder sentir e ver o que é uma comunidade de algo que você participa. Então, seja o pessoal que me assiste, ou, por exemplo, eu vou no stand do Roblox, eu vejo aquela galera que tá lá maluca, seja para ver um influenciador de Roblox participar de um desafio, uma palestra como a sua, que pode inspirar a pessoa a começar a desenvolver. Pode ter algumas pessoas jovenzinhas agora nesse momento que iniciaram a jornada dela e a história delas por causa de uma palestra como essa, né? Então isso me deixa muito animado. É sobre pessoas total. Isso é uma coisa muito forte mesmo de evento. E, cara, me diz como que será o futuro agora, assim? Você tá trabalhando com Roblox, tá pensando em fazer alguns projetos novos ou não? Tá desenvolvendo alguma coisa grande no momento? Como que estão as coisas? Eu tô desenvolvendo um dos melhores jogos do universo, só que eu não posso falar ainda porque ele tá em Ah! desenvolvimento. Você pode dar algum spoilerzinho sobre o que que é, a categoria do tipo de jogo, aonde que o pessoal vai poder jogar? É um jogo de tiro Uhum, que é engraçado. Esse é o ponto principal do jogo, ele é engraçado. Não é uma coisa super séria, não é uma coisa super realista, é uma coisa para fazer você dar risada e se divertir com seus amigos. Então, tô fazendo um jogo, é esse o jogo que eu tô fazendo pela Novely, inclusive, uhum, e a gente está trabalhando muito forte nesse jogo, tá dando certo, nossos testes estão sendo assim muito bem sucedidos, então eu tô muito feliz com esse meu momento, assim, profissional também. Tem alguns outros, assim, que a gente conversa, né? A gente idealiza um pouquinho mais, mas de desenvolvimento mesmo, por enquanto, é esse. Até a gente conversou um pouquinho antes da gente começar a gravação, né? Sobre esse sim, assunto. Eu gosto de deixar um tempo de vida, assim, livre, sem trabalho, para eu me cuidar também. Então, eu já passei por momentos no passado no qual eu trabalhava demais, então eu trabalhava, sei lá, 16 horas por dia, é. e isso acabou com a minha saúde mental, totalmente. E hoje em dia eu dou muito valor a isso. Então hoje em dia eu trabalho a quantidade correta, eu não trabalho de final de semana, se está muito tarde ali, eu já estou cansado, eu deixo para responder no dia seguinte. E nesse tempo livre eu foco em descansar, em dormir bem, em me alimentar bem, em sair no dia seguinte, tomar um solzinho. Então pode parecer até bobo, né, de tão simples que é, e de tão clichê que todo mundo sempre fala essas coisas, né, Uhum, mas faz uma diferença absurda na minha vida. E eu venho focando bastante em me cuidar nesse sentido mesmo, assim, de não exigir demais de mim, mais do que o limite. E eu diria que o meu hobby está sendo esse, está sendo encontrar coisas que se encaixem nisso. Então, ultimamente eu venho tentando, venho experimentando, né, atividades diferentes e tal, e recomendo
com muita força. Cara, é inspirador escutar você falar sobre isso, ter passado por situações de até de burnout, né? Que assim, é uma coisa Sim, extremamente séria. E, cara, é muito bom escutar isso, porque assim, eu mesmo tô num momento em que eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e eu gosto de todas as coisas que eu tô fazendo. Mas sabe uma coisa que eu não gosto? Eu não gosto do cansaço que isso gera, é, do estresse emocional. Porque, assim, se você vai fazer uma coisa que você ama, você vai se importar com essa coisa. E isso é uma faca de dois gumes, porque você vai trabalhar bem, porque você realmente se importa com aquilo, mas você tem que aprender a não se importar mais do que você se importa com você mesmo, com a sua saúde, e esse tipo de coisa. Então é um equilíbrio, é muito difícil de achar, e é uma coisa que eu quero encontrar. Eu quero chegar no ponto em que eu realmente tô trabalhando, tô fazendo as coisas que eu gosto, mas tô respeitando os meus limites, porque, pessoal, assim, a coisa é séria, cara. Você tem que se desafiar nessa vida, você tem que, né, se jogar de cabeça, especialmente nesse mundo do desenvolvimento de jogos. Mas se você não aprende a se respeitar, a coisa não dá certo. E aliás, até mesmo no trabalho, né, ô Rafa? A performance de qualquer pessoa cai muito se você tá nesse ritmo, porque é impossível você ter 100% de si todos os dias, né? inclusive na Nova ali, a gente tem um incentivo ali para cuidar da nossa saúde mesmo. Então, se a gente fica trabalhando até muito tarde, isso não é bem visto, não é, você está fazendo muita coisa. Não, é o contrário, você está mal cuidando aí da sua saúde e isso vai ter um prejuízo também no trabalho. Então, vai lá, vai descansar, vai dormir, vai comer alguma coisa, depois você volta, outro dia você vem e trabalha. E eu posso até te dar um exemplo. Você comentou isso de que você gosta muito de tudo que você faz, né? E acho que esse é o perigo, porque eu sou assim também, eu adoro o que eu faço. E, inclusive, esses dias, semana passada, eu estava implementando uma mecânica extremamente desafiadora no jogo. Aquilo estava precisando de 100% do meu cérebro. E, pô, foi uma delícia fazer aquilo, porque basicamente é montar um quebra-cabeça. Então eu estava indo dormir pensando nisso, acordava pensando nisso, mas eu pensava, não, Rafa, calma, vai descansar, já deu horário, vai passear, vai andar no parque, vai andar de bicicleta, amanhã você começa de novo no horário certo e aí você faz o que você está querendo. O trabalho não 100%. vai fugir de você. Cara, eu Então, consigo me identificar demais. o resultado é que isso daí é cobrado da gente, né? As noites mal dormidas e a alimentação de baixa qualidade, aquilo volta pra gente Sim, e custa sim. caro, custa caro. Sim, isso é uma coisa total pra ficar de olho. E assim, é uma coisa que é pouco falada, inclusive, pra quem gosta muito de solucionar problemas, assim, e ver um desafio como, que nem você mencionou, né? Uma mecânica desafiadora pra implementar. Fala, caraca, que legal. E assim, às vezes na hora, não parece que você tá se esforçando muito ao, por exemplo, ficar no almoço ou na janta pensando como você vai resolver aquilo. Porque você gosta. Só que na hora que termina, você percebe que você puxou um pouco mais de si mesmo do que você deveria, sabe? Você não tá no computador, você deveria estar prestando atenção no momento que você tá. Você pode estar com alguns amigos, você pode estar numa janta que é pra ter paz, no almoço, e você tá em outro lugar. Você tá pensando em como você vai resolver aquele problema. Isso também é perigosíssimo, porque você percebe que esse tipo de coisa tá tirando muito de você, tá perdendo momentos agora. Então, realmente, esse tipo de coisa tem que passar longe, tem que se cuidar. Concordo, concordo bastante. E aí teus amigos te olham assim, pensam, em que planeta você tá? E você, ah, não, tô pensando na mecânica. Aí você não estava passando tempo ali com os amigos, né? Tava Não tá. trabalhando, só que de outro lugar. Exato. Você Notebook saiu de, mental. você saiu de casa totalmente à toa, praticamente. É, É, exatamente. E tem outra coisa, um último ponto, que eu acho que eu posso trazer aqui, é que tem essa motivação de começar alguma coisa. Claro que você já sabe disso, mas eu diria mais para quem está começando, né? Que a gente muitas vezes tem essa motivação gigantesca para começar a fazer um projeto, porque eu tive aquela ideia de fazer um jogo que vai ser assim, sim, assim, assim, e vou fazer, vai ser incrível. Você fica pensando naquele jogo 24 horas por dia, e essa motivação é linda, é ótima, é um combustível assim
absurdamente valioso, talvez o combustível mais valioso que exista para fazer um projeto, essa motivação gigante, mas é Aham. inevitável. Vai ter um momento que a motivação não vai existir. E aí a gente tem que ser, a gente tem que ter só a disciplina de sentar lá, pegar a lista de tarefas, fazer a tarefa, mesmo que seja chato. Porque Exato. desenvolvimento é um trabalho, é um projeto, é o dia a dia ali, que você tem que chegar até um certo ponto. E a motivação, ela não é certa. Ela vem. Então a gente tem Uhum. que usar dela, mas também tem que saber usar, também tem que saber tocar o barco quando ela não está presente. A motivação, a empolgação, ela tem que ser um dos combustíveis, mas não o combustível, né? Perfeito, Conseguir sim. concluir. É. E assim, seguindo até a linha do que você falou, pequenos projetos, né? É muito interessante. Eu acho que assim, pra galera que tá escutando isso, tá pensando em desenvolver o primeiro jogo, ou tenha desenvolvido alguns poucos pequenos jogos e tá querendo fazer algo maior, cara, inicia seu projeto, pensa bem o que é algo factível pra você, que é uma pessoa, por exemplo, pode ser uma pessoa só ou um grupo pequeno. Pensa o que pode ser, começa a desenvolver e começa a ver se vocês estão batendo com as expectativas do tempo de término do projeto. Se não, cara, corta a ideia do jogo, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Eu, assim, Rafa, no projeto atual que eu tô desenvolvendo, a ideia era pra ser bem maior, assim, várias outras coisas, mas direto, uma das tarefas minhas é cortar coisas que eu adoraria fazer, mas, poxa, não dá, assim, um Não jogo vale a pena, né? bom não vale a pena, porque um jogo bom, funcional e divertido, que foi terminado, é mais valioso do que algo extraordinário que nunca saiu e ninguém nunca conseguiu ver, né? Nossa, com certeza, Então, com certeza. isso é uma das coisas que me pegam bastante. Você falou, cara, você se enfia em muitos projetos. Assim, não digo atualmente, né? Como você disse, hoje em dia você preza mais pela saúde. Mas, cara, a pessoa que ela tá ali com múltiplos projetos, como que ela se organiza, cara? Como que ela. Assim, a gente tem aí metodologias para organização de tarefas, né? O famoso Kanban, que para quem não tá ligado é basicamente você separar cada coisa que você tem que fazer numa ordem de prioridade e executar. A gente tem várias metodologias que podem ser úteis, mas eu digo assim, pô, você não vai pegar e ter que fazer todos os seus projetos que você tá mexendo no mesmo dia, como você disse, né? O dia não tem 26 horas. Então, você faria isso, assim, para se organizar? Eu sou o doido da organização. Eu gosto de Uhum. organização até mais do que eu deveria. Eu adoro organizar coisa, eu organizo coisa que não precisa ser organizada. Os panos de chão da minha casa são todos dobradinhos, organizados em cor. Pode crer. E eu adoro organização e em relação a projetos, eu uso muito o Notion. Eu amo o Notion. Eu Uhum. uso o Eu Notion amo. demais para todos os meus projetos. E eu gosto de ter assim, eu gosto de ter eu gosto de ter uma página no Notion que é um resumo do jogo, um resumo bem resumido, assim, uma página, tem que caber na tela do computador. É Ah, o que é o jogo, para quem é o jogo, o que ele é, muito mais uhum. importante, o que ele não é. Então, Uhum. no caso, eu estou desenvolvendo um jogo de tiro que é engraçado. Esse jogo não é realista, ele Uhum. não é sério. Então, quando eu vou fazer esse jogo e penso em alguma ideia, eu quero implementar tal coisa. Eu olho assim, aí eu penso, não, mas essa ideia é séria, é realista, o jogo não é isso. E aí eu descarto, sem nenhum peso na consciência. É uma Show ideia de ótima para outro jogo, para o meu não, Aham. porque não vai para a direção que eu quero. Então eu tenho uma página simples, que é o resumo, eu tenho uma outra página simples, que é a bússola do jogo, que não é nada mais do que o que o jogo é e o que o jogo não é. E eu também gosto de ter uma página que é a minha lista de tarefas, nesse estilo de Kanban, que para quem não conhece essa metodologia, é basicamente cada tarefa. Imagina que cada tarefa sua é um quadradinho e com um nome escrito ali da tarefa. E cada quadradinho vai em uma coluna diferente. Você tem várias colunas e tem, por exemplo, a coluna das tarefas que você ainda não começou, a coluna das tarefas que você está fazendo agora ou que você tem que fazer em seguida,
e aí a coluna de tarefas que você já fez. Então você consegue mover esses bloquinhos de um lado para o outro para se organizar. E eu gosto muito dessa metodologia porque, bom, primeiro porque é uma fácil da gente se organizar, muito simples e muito intuitivo, e também permite que a gente faça uma coisa que eu acho muito legal, que eu chamo de download do cérebro. Então, 9h30 da noite, você já terminou de trabalhar faz muito tempo, você olha assim para o céu, tá escuro, você vê as estrelas, você pensa, daqui a pouco eu vou dormir. Eu gosto de dormir cedo, tá? Daqui a pouco eu vou dormir. E aí você tem aquela ideia, e se eu colocasse tal coisa no personagem e Sim. código ali? Aí eu vou lá, ou num papel, ou sei lá, o que for mais fácil para mim, eu escrevo aquilo e eu faço download daquilo do meu cérebro pro papel. E eu tiro a informação do meu cérebro e coloco ali, ou na lista de tarefas, ou no Kanban, no papel. E a partir daquele momento eu não preciso mais ficar lembrando daquilo. Eu sei que está anotado, eu posso descansar. Eu posso fazer uma coisa, ver uma série, sei lá, sair de casa, Perfeitamente passear. colocado. Perfeitamente colocado. Tipo assim, se você tem ideias, ou isso é uma coisa muito boa do método Kanban, eu uso o tempo inteiro. Eu uso até pra minha vida pessoal, na verdade. Eu Eu literalmente também. tenho. Que da hora. Tipo, eu tenho um Kanban pra. Aliás, eu tava lendo um livro um tempo atrás que falava sobre isso. Foi daí que eu aprendi que eu não precisava só me organizar pra trabalho, mas também pra minha vida. Então, tipo, quais são os papéis que eu desenvolvo? Eu sou um namorado, eu sou um irmão, eu sou um amigo, eu sou várias coisas. Eu não sou só o Rod que faz vídeos e que faz jogos. Então, esse tipo de organização por papel é bem interessante também, né? E o que você falou, cara, pra mim, eu fico muito incomodado se eu penso em algo que eu tenho que fazer, é muito importante, e eu sei que não está anotado em lugar nenhum. Porque eu sei que se eu abaixar a guarda por 1 minuto, eu não vou fazer isso, eu vou esquecer e já era. Então, precisa anotar. A É, vida é um projeto, né? é, eu acho que sim. A vida é um projeto e, tipo, é interessante que ela também funciona meio como um jogo, né? Projetos mais tradicionais, pra quem não tá ligado, assim, se refere bastante a construções, né? Então, por exemplo, prédios, casas, são construções que existem há muitos anos, milhares de anos, e existem métodos, tipo, definitivos para você fazer esse tipo de coisa. Agora, eu acho que a vida, ela é um projeto mais comum, sabe? Tipo, ela muda muito e você tem que sempre tá pronto para parar e se adaptar um pouquinho. Parar e se adaptar um pouquinho. Refazer um pouco o seu plano de vida. Que nem você disse, você queria ser músico. Você parou, não, eu quero ser piloto. E depois você parou e falou, não, não é isso que eu quero. E isso é muito importante, porque senão você talvez estivesse preso fazendo algo que você não queria antes. Exatamente. Exatamente. É, eu mesmo, eu nem mencionei aqui na conversa, cara, mas quando a gente tá falando de hobbies, ou de coisas que a gente queria fazer antes, cara, hoje eu sou extremamente feliz de ser um desenvolvedor de jogos. E quando eu era criança, eu queria ser game dev também. Inclusive, cheguei a programar alguns joguinhos em Flash quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Pô, que É, legal. ma- Sim, sim, isso aconteceu. Porém, dos meus 14 até uns 17 anos, eu queria ser jogador de basquete. Detalhe, Uau. eu tenho 1,73 m de altura. Então, assim, é Difícil. totalmente, é totalmente difícil. Mas, assim, eu fui, né, fui atrás do sonho, treinei bastante. E, bom, na hora que eu falei, tá, isso aqui não vai acontecer, eu fui pra jogos de volta e nunca mais olhei pra trás. Assim, é uma coisa que eu tô feliz agora. Bastante. Legal. Fico muito feliz em saber disso. É muito legal quando as pessoas se encontram no que elas gostam de fazer mesmo, né? Eu acho isso Sim, fantástico, cara. sim, sim. Eu também. Eu também. Inclusive, eu consegui me identificar bastante com a sua história por causa disso, né, nesse sentido de que você queria muito fazer algo, você identificou que, pô, não era isso e foi pra games. Ahn, E vou te falar, inclusive, Rod, que eu falei sobre essa técnica que eu uso da bússola para os jogos, né? Que eu escrevo ali uma página sobre o que o jogo é, o que o projeto é e o que ele não uhum. é. E eu uso isso muito para minha vida pessoal também. Então, às vezes eu tenho que tomar uma decisão de vida e eu penso, essa decisão está me levando para a direção onde eu quero estar daqui a alguns anos?
E Uhum. muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, ou então a gente se acha obrigado a fazer alguma coisa, e quando a gente analisa direitinho, talvez não vá para aquele caminho. Talvez não te deixe mais perto do que você quer, de onde você quer chegar e tal. Então eu também uso essa técnica para a vida pessoal mesmo. E é muito importante, né? Porque senão a gente, sei lá, passa uns anos, a gente cai num lugar assim que não encaixa com a gente tem que dar um 180 e ir para outro lugar. Eu sempre tenho essa Caraca, bússola, né? assim, isso daí, cara, que você falou, engraçado. Que é isso, você tá constantemente se perguntando, tipo, isso aqui que eu estou fazendo está agregando pra aquela linha de chegada que eu envisionei, que eu quero fazer? É, E assim, é muito interessante isso, cara. Valeu, isso aí é e às importante pra vezes não, caramba. né? Às vezes não, tipo assim, tá, você gosta disso, você quer fazer, você curte fazer isso agora, mas isso tá te levando pro ponto exato que você quer terminar? Então, isso é uma pergunta boa de se fazer. Cara, onde eu posso encontrar o seu jogo? Você já tem algum lugar? Você falou do seu jogo de tiro que não é pra ser levado a sério. Eu posso achar ele talvez no Roblox, talvez na Steam, em alguma plataforma? Ainda Não está pode em falar detalhes. desenvolvimento. Não, eu brinquei, fiz uma brincadeirinha já público já. O jogo se chama Bang, B-A-N-G, e um ponto de Ah, exclamação. aham, Ele é um jogo de tiro com ultimates ali, com cartas de superpoder que você usa ali em tempo real. Assim, uhum, ainda está em desenvolvimento, está bem no comecinho. O projeto aprendeu a engatinhar agora, a gente tem 1 milhão de ideias, uhum. mas é o jogo que a gente está colocando aí bastante ênfase, a gente está gostando bastante dos resultados. Esse é o jogo que eu estou fazendo no momento, é o projeto, meu projeto bebê no momento também. E eu tenho Uhum. também redes sociais, né? Quem quiser me encontrar aí na internet pode procurar tanto pelo meu nickname RafaSKB ou pelo meu nome, Rafa Skoberg. Vocês vão me achar aí em qualquer lugar, em qualquer rede. Eu tô por aí. Legal, show. Quem quiser dar uma olhada nas minhas redes também, no YouTube eu sou HotDev, no TikTok também, e no Instagram é o diferente, porque alguém já tinha pego esse nome, então é Rod Game Dev. Mas é isso, podem dar uma olhada lá no trampo do Rafa. Tivemos muitas conversas, conversamos desde música, joguinhos, aviação, e fomos até sobre as partes mais profundas da vida que realmente tocaram meu coração. É... Então, mas vamos precisar encerrar a conversa. Queria agradecer bastante o pessoal do Roblox e agradecer o Rafa também por essa conversa muito boa. Acessem os links das redes sociais dele, minhas, o que vocês quiserem ver vai estar aqui na descrição, o pessoal vai colocar. E é isso, queria falar alguma coisa, Rafa? Pô, Rod, prazerzaço participar dessa conversa. Muito obrigado à equipe da Rod também por nos convidar aqui a bater esse papo. Eu acho que a gente conseguiu abranger aí vários assuntos diferentes, até um pouquinho diferentes do esperado, mas é assim, né? A gente vai conversando e a conversa vai indo. Uhum. E eu acho que se eu pudesse encerrar assim essa conversa com algumas dicas para quem está começando, principalmente, porque eu imagino que tem muita gente nos assistindo aí que imagina, né, um dia começar a fazer jogos, possivelmente na Roblox mesmo. Comece simples, não precisa ficar muito tempo ali no seu projeto. Faz um projeto realmente bem simplesinho, pequenininho. Vai existir problemas, vão existir falhas e tá tudo bem. E isso não é um problema. Você vai aprender muito finalizando um jogo. Muita gente sempre começa um projeto, mas pouca gente termina um projeto. E tem muito aprendizado a ser aprendido nessa parte final também. Então, minha dica é: faça um jogo completo, do começo ao fim, simples. Porque depois que você terminar, você pode fazer um segundo, também simples, do começo ao fim. Mantenham a simplicidade, vão fazendo vários jogos. Você não precisa aprender tudo antes de começar a fazer um jogo. Aprende o básico, aplica esse básico e no caminho você vai aprendendo mais. E não se cobra tanto não. Você que está começando, não precisa se cobrar muito não, porque fazer jogos é uma coisa muito difícil. E espero que vocês todos que queiram fazer jogos se divirtam nesse processo, que essa é a parte mais importante. Cara, eu faço as palavras do Rafa, as minhas, eu acho engraçado, você falou, tipo assim, exatamente o que eu falaria.
Inclusive essa parte. É sério, tipo assim, inclusive essa parte de, tipo assim, não tem preço você mandar o seu jogo, a sua criação. Tipo, você não precisa ver centenas de milhares de pessoas jogando pra sentir aquele gosto de que talvez um jogo pequeno seu, na mão dos seus amigos, vai te passar. Tipo, que é eles passarem pela experiência que você quis transmitir e. E é isso, cara. É espetacular. É espetacular. Mas é isso. Acho que esse seria meu recado também da parte da minha visão da coisa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E um abraço a todos vocês. Comentem aí que eu provavelmente vou estar vasculhando os comentários para conversar com vocês. Maravilha, obrigado pelo convite, Rod, obrigado pela conversa aqui, foi incrível conversar com vocês.